holandês chamado Erley me ensinou uma coisa que durante um workshop, uma palestra, um evento, uma palavra pode fazer toda a diferença e eu espero que eu consiga trazer essa palavra para vocês. Durante muito tempo eu venho fazendo implantação de processos comerciais em algumas empresas, treinando alguns times comerciais e eu sempre faço uma pergunta para os empreendedores e eles não sabem me responder. Então, antes da gente começar a falar de vendas, você que é empreendedor, você que é gestor comercial, você que é vendedor, vocês precisam responder uma simples pergunta. O que você vende? Se você conseguir responder essa pergunta, com certeza você vai estar à frente de boa parte dos vendedores no mercado. Por quê? A grande maioria atrela a sua venda ao que ele vende, ao produto ou ao serviço. Você precisa entender que o que você vende é o que o cliente está disposto a comprar. Então, se eu, por exemplo, eu sou um corretor de grãos, quando eu estou ofertando um grão para um fazendeiro, eu não estou vendendo um grão para ele, eu não estou vendendo uma semente modificada, eu não estou vendendo mais produtividade. O que eu estou vendendo para ele é a viagem com a família no final do ano, é a Hilux 2025 que ele quer comprar no final do ano. Então você precisa entender o que de fato o teu cliente está disposto a pagar para que você venda isso para ele. Então, fazendo uma comparação da tua empresa com um avião, né? O avião precisa de combustível para decolar e principalmente para continuar voando. Então, entenda que o time comercial ele é o combustível da tua empresa. Ele é o combustível. Você teria coragem de entrar num avião sem combustível? Então, não permita que a tua empresa trabalhe sem combustível. Então, alencando aqui com tudo que o Lucas trouxe para a gente, é muito importante a gente começar do princípio de como está sendo a experiência do meu cliente quando ele tenta contato com o meu time comercial. Seja um lead, uma pessoa interessada no meu produto que ainda não teve contato, ou até mesmo um cliente que já está na base e que quer fazer uma recompra. Como está sendo essa experiência? Quais os canais de comunicação esse cliente tem comigo? Ele está conseguindo ter esse contato de forma rápida? Então, o primeiro ponto que a gente precisa validar é como que está esse primeiro contato. Segundo, você tem um time comercial. Com que frequência esse time comercial recebe treinamentos? Treinamentos sobre processos comerciais, sobre técnicas de vendas, sobre quebra de objeções e até mesmo sobre o produto. O que eu mais vejo no mercado são vendedores vendendo produtos que eles não conhecem e que, como o próprio Lucas disse, eles não usariam. Se você tem um vendedor que não acredita no produto, ele não compraria ou não venderia esse produto, com certeza ele não vai conseguir performar, né? Outro ponto que eu acho importante, né? Nós vamos falar hoje de 10 pontos importantes na área de vendas. O terceiro ponto, tempo de resposta. O teu vendedor, ele tem uma meta de tempo de resposta depois que o teu cliente ou teu lead entra em contato com ele? Para você que trabalha com inbound marketing, tráfego pago, você tem um CRM, teu cliente, o teu lead, né, foi direcionado para uma landing page, preencher um formulário. Dentro de quanto tempo o teu vendedor tem que entrar em contato com esse cliente? Você precisa entrar em contato o quanto antes, porque quanto mais tempo você demora, mais frio fica esse lead, ele pode procurar outra empresa ou até mesmo desistir da compra. Então, cada dia que passa, o cliente está ficando mais exigente, ele está ficando mais impaciente e ele exige que esse contato seja feito de forma mais rápida e mais efetiva. Um pequeno detalhe que a gente fez aqui na empresa, por exemplo, e que trouxe uma taxa de contato, assertividade no primeiro contato muito grande, foi colocar no formulário 2 simples perguntas. Quando esse cara preenche o formulário, eu faço 2 simples perguntas além de nome, telefone e e-mail. Qual o melhor horário para eu te ligar? Manhã, tarde ou noite? E você prefere ser contactado por telefone ou pelo WhatsApp? 2 pequenas perguntas no formulário facilitaram com que o meu contato com o cliente tivesse mais sucesso, certo? Quarta base, né, que eu considero muito importante para que um time de alta performance consiga performar: ferramenta. O teu time tem as ferramentas necessárias para que ele performe? E aí? Porque eu te faço uma pergunta, meu time não está vendendo. Será que ele não está vendendo porque não tem treinamento, porque não conhece o produto ou porque não tem as ferramentas necessárias? Não é possível que uma empresa, em pleno 2024, não tenha um CRM para um time comercial trabalhar. Isso é o básico. Não tem como um time comercial performar se ele não tiver as ferramentas necessárias.
Ah, Bruno, mas CRM é muito caro. Cara, não é. Se você pesquisar no Google hoje, você vai encontrar diversas ferramentas de CRM, inclusive ferramentas gratuitas, para que o seu time comercial comece a ter o básico para poder conseguir trabalhar. Agora, para você que já consegue fazer um investimento maior, tem um time que está performando e que quer que ele performe melhor ainda, ou que não está performando, mas tem budget para fazer um investimento, coloca um CRM e exija que você tenha uma telefonia integrada com esse CRM e tenha uma plataforma de omnichannel integrada com o teu CRM. Então, é importante entregar a ferramenta para que o seu time comercial consiga performar. Só cobrar do vendedor que ele bata a meta, mas não fornecer as ferramentas necessárias, não tem como, né? Outra coisa, vendedor é desorganizado. Não tem como. O vendedor de alta performance, normalmente, ele é um cara desorganizado. Ele não é um cara que consegue controlar a agenda dele muito de forma autônoma, não. Então, mais um motivo para que você dê um CRM para ele, que dentro desse CRM tenha uma agenda para que quando ele chegue de manhã, o CRM já fale para ele, olha, você precisa fazer esses contatos, né, fazer esse follow-up com esses clientes para que ele consiga se organizar e ter uma alta performance, beleza? Vamos lá. Entendendo que dentro desse ciclo de vendas, eu preciso entender como que é o primeiro contato do cliente, analisar como que é a experiência dele, quais as ferramentas que ele tem, se o perfil de vendedor que está dentro da minha empresa de fato é um perfil de vendedor que atende a minha demanda. O que eu preciso entender agora? Que existem dois tipos de venda, a relacional e a transacional. Certo? O que é a venda transacional? É aquela venda que você basicamente tira o pedido, entrega para o cliente coloca na sacolinha e vai embora. Possivelmente esse cliente não vai voltar para comprar de você. Qual é o tipo de venda ideal para toda a empresa? É a relacional. Ah, Bruno, mas para o meu mercado não funciona. Funciona para todos os mercados. Esse é o modelo de venda ideal para qualquer empresa. O que é uma venda relacional? É uma venda onde, como diz o nosso querido Pereira Morim, você não vende para o cliente, você ajuda o cliente a comprar. Ou seja, você entende de fato qual é a dor dele, apresenta uma solução e faz com que esse cliente confie em você e compre de você. Ou seja, você se torna para esse cliente uma referência naquela dor que ele tinha para solucionar. E aí, consequentemente, esse cara vai voltar a te procurar, né, para poder fazer novas compras e até mesmo te indicar para outras empresa. Então, o que um time de alta performance tem? Ele entende as etapas de negociação com o cliente, né? Obviamente que dependendo do produto ou serviço, essas etapas vão mudar. Mas vamos pegar aqui algumas etapas básicas que a gente vai encontrar em comum em todo tipo de vendas. A primeira dela, a apresentação. Pô, se eu vou chegar num cliente, eu preciso me apresentar. Quantas vezes você chegou ali no Casas Bahia, Ricardo Eletro, né, nessas empresas de varejo, e você andou pela loja olhando diversos eletrônicos, diversos produtos, e nenhum vendedor teve a capacidade de chegar em você, se apresentar e se dispor para ajudar. Então a primeira parte é ter um script, ter um modelo de como o teu vendedor tem que se apresentar para o teu cliente. Qual é a imagem que a tua empresa quer passar para o teu cliente? Monta um script, monta uma apresentação e fala para ele, você vai se apresentar assim, porque é a imagem da tua empresa. Volta. Outro item, segundo ponto, né? Me apresentei. O que eu preciso fazer? Fazer o levantamento de dor. Cara, eu preciso entender qual é a dor do cliente. Como que eu vou vender ao cliente? Lembra da primeira pergunta que eu fiz lá atrás? O que você vende? O que o cliente está disposto a comprar. Para que eu saiba o que o cliente está disposto a comprar, eu preciso saber da dor dele. Então eu preciso fazer perguntas estratégicas para entender o que fez com que essa pessoa procurasse a minha empresa. Certo? Feito essas perguntas, identificado qual é a dor do teu cliente, você precisa entender, você vai apresentar, né, para o teu cliente a solução do problema que você levantou. Apresentei a solução do problema, o que eu faço? Valido se a expectativa do cliente foi sanada, porque às vezes você vai deduzir que o cliente tem uma dor, porque você não entendeu ou não fez as perguntas corretas, e vai apresentar uma solução. Para que isso não aconteça, você sempre vai validar se o que você apresentou estava dentro das expectativas que ele esperava dentro daquele contexto. E por último, você parte para o fechamento. Obviamente, dentro desse
desse passo a passo de venda. Se a gente for falar disso, a gente vai ficar aqui quase 2 horas e a galera já fica olhando o relógio aqui toda hora, né, para poder ver se não vai passar. Então a gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas é muito importante que você tenha isso documentado, tá? Para o teu time conseguir performar, você precisa mapear quais são as etapas de venda para a tua empresa e, cara, documentar isso. Coloca num Word, coloca num Excel, coloca num PowerPoint, coloca num PDF, mas tenha isso documentado para que o teu vendedor não fique perdido ali na hora das etapas. E quando a gente fala de CRM, todas essas etapas elas podem ser implementadas no CRM. Então, dentro do CRM tem o que a gente chama de pipeline, né? A esteira de negociação. É basicamente um Kanban onde a gente vai ter todas as etapas de negociação e ali eu consigo entender em qual fase o vendedor está durante aquela negociação. Então, esse é um ponto muito importante. Nós vamos agora para o ponto 7, né? Que esse ponto ele é mais uma questão interna da empresa, que é o quê? A frequência com que você tem reuniões com o teu time comercial. Se o teu time comercial não está performando, existe uma grande possibilidade de que você não esteja fazendo as reuniões de forma correta ou com a frequência correta. Então vamos pensar aqui quais são as possíveis reuniões, né, que você como dono pode ter com o seu time comercial ou você que é gestor pode ter com o seu time comercial. A primeira delas, daily. É uma reunião de apenas 15 minutos que ela é feita em pé, onde você alinha com o teu time as atividades do dia, né, e se houve algum impedimento no dia anterior. Dessa reunião você deriva novas reuniões para poder tratar os impeditivos do dia anterior. Mas a daily ela tem duração de no máximo 15 minutos, ela é realizada em pé mesmo, e você não toma nenhuma decisão durante a daily. É uma reunião apenas de alinhamento. Segunda reunião. Toda segunda-feira você precisa ter uma reunião com o seu gestor comercial e o gestor com o time comercial. Por quê? Para que a gente avalie todas as negociações que se iniciaram na semana anterior, para avaliar todas as negociações que deveriam ter sido fechadas na semana anterior e não foram fechadas e alinhar como será a semana atual com o time comercial. Então essa reunião é muito importante que seja feita na segunda-feira. Outra reunião que é muito importante, uma reunião quinzenal. Qual que é o papel dessa reunião? É fazer um alinhamento e um acompanhamento da meta. Cara, eu não vou deixar para olhar se a minha meta vai ser batida ou não na última semana. Praticamente você tem que olhar isso todos os dias ou todas as semanas, né? Ou tem que olhar todas as semanas, mas principalmente no meio do mês, sentar e fazer uma reunião com o time de pelo menos 30, 40 ou 50 minutos para poder entender quanto por cento da meta foi batida e por que essa meta ainda não está, por exemplo, em 50%, 60%, 70% batida, caso isso tenha acontecido. Então é importante ter esse alinhamento quinzenal. E por último, a reunião mensal, né, que é uma reunião de fato de fechamento, onde os números do time comercial vão ser apresentados e eu vou de fato entender se eu bati a meta, se eu não bati, né, e se eu não bati a meta, principalmente, o porquê que eu não bati. Então juntar ali com o time comercial, entender o que aconteceu, para que a gente consiga rodar um ciclo PDCA ali e melhorar o processo semanalmente. Pô, Bruno, mas é muita reunião. Essa é a vida de empreendedor, né? Tem que fazer essas reuniões se você quiser ter um time de alta performance. Agora, do que adianta eu fazer tudo isso se o meu time não sabe para onde vai, né? Tem aquela frasezinha bem conhecida de Alice nos Países das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. O teu time comercial tem claro qual que é a meta de vendas que ele tem que bater? No mês, no trimestre, no semestre e no ano? Se ele não tem isso claro, ele vai trabalhar de qualquer jeito. Segundo, a sua meta ela é definida anual, semestral ou mensal? O correto é que você tenha um planejamento de vendas anual e você na verdade, divide essa tua meta anual em trimestres e faça o acompanhamento mensal, semanal e, se possível, né, até diário. Por quê? Porque se eu divido essa meta em vendas diárias, né, as minhas metas diárias, você pega o teu time
e consegue manter o teu time motivado. Por quê? Porque eles vão ter micro resultado quase todos os dias. Sempre que ele bater a meta, ele vai ter um micro resultado. Então a tendência é que esse vendedor permaneça motivado ao longo do mês e consiga de fato chegar no final do mês e bater as metas. Então, se eu tenho essas metas, eu tenho processo, eu tenho reunião, eu faço treinamento com o meu time comercial, o que está faltando? Métricas. Eu preciso acompanhar, né, se a venda ela acontece com qualidade. Porque o que adianta eu ter um time batendo meta todos os meses, mas eu não sei se essa venda está sendo feita de forma correta, se ela está gerando lucro, né? E se é uma venda qualitativa, se é uma venda feita com qualidade. Então, para que isso aconteça, para que você entenda melhor, lembra lá atrás quando eu falei que a empresa é um avião? Então a empresa é um avião, o time de vendas é o quê? É o combustível. Quem é o comandante? O gestor comercial. O cara está ali, ele tem que comandar esse avião e fazer com que a empresa esteja performando com o time de vendas, certo? Mas esse cara, quando ele senta, o comandante, quando ele senta no avião, o que ele tem na frente dele? Um painel com um monte de número, um monte de coisa, onde analisa tempo, para onde que o vento está, a velocidade do vento, ele tem dados para que ele consiga decolar e navegar com segurança. Assim é o gestor comercial. Você precisa de dados, você precisa de métrica. Você sabe qual que é o seu CAC, o seu custo de aquisição de cliente? O que é o CAC? Eu vou pegar tudo que eu investi em marketing, tudo que eu gastei com time de vendas comercial, vou dividir pelo número de clientes que eu realizei vendas. Eu vou ter o meu CAC. E aí eu tenho o meu custo de aquisição de cliente. Você tem que saber qual que é a margem de lucro dos seus produtos, você precisa saber qual que é o ticket médio das tuas vendas. E em cima disso, identificar se de fato o time comercial está performando e se a meta que você colocou de fato está trazendo o retorno esperado. Pô, Bruno, mas a minha empresa é pequena, não consigo investir em BI. Né? Não precisa, faz no Excel. Faz no Excel. Metrifica tudo, faz no Excel e começa a analisar números. Menos palavras e mais números. Então é muito importante que vocês analisem métricas semanalmente e principalmente mensalmente para que vocês tenham uma visão geral do que está acontecendo. E por último, e não menos importante, para que tudo isso que a gente viu agora, nesse momento, funcione, eu preciso de uma coisa muito importante que chama-se rituais. Quais são os rituais da sua empresa? Aqui na nossa empresa, por exemplo, toda vez que um vendedor faz uma venda, a gente toca um sino. A gente tem um sininho. Vendeu, toca um sino. Vendeu, toca o sino. Então você precisa criar rituais dentro da tua empresa para que o teu time comercial esteja sempre motivado a vender, não só pelo dinheiro, mas para criar também um ambiente colaborativo que faça com que o time consiga performar. Então você pode ter um sino, você pode ter uma corneta, você pode ter uma roleta. Cara, coloca uma roleta no teu time comercial e coloca prêmio lá de R$1 até, sei lá, R$50, dependendo do teu ticket médio, a média de ganho que você tem no teu serviço. O que você vai fazer? Divide a meta em dias e cada vendedor que bater a meta do dia vai ganhar o direito de rodar essa roleta. Então não adianta nada eu dar as ferramentas, eu treinar meu time comercial, eu montar toda essa estrutura que a gente acabou de conhecer, mas não conseguir motivar o meu time, né, a bater meta. Ou criar um time que está sempre focando na meta por causa do dinheiro e não por causa do resultado que ele está gerando para a empresa. Então isso é muito importante. Né? Então, tocar o sino, happy hour, estourar balão, cara, monta alguma estrutura, tá? Isso é muito, muito importante. Então, assim, se tiver alguma pergunta, tem alguma pergunta? O pessoal deixou alguma pergunta a respeito do assunto? Não, né? Tá tranquilo. Pessoal, a gente tem um tempo curto. Se a gente for falar de venda, seria horas e horas falando sobre vendas, mas eu tentei trazer para vocês alguns pontos que eu acho muito importante que todo empresário e todo gestor tenha a atenção nesses pontos para que o time consiga performar. Tá? Meu nome é Bruno Magalhães, sigam nas redes sociais, brunomagalhães.me, LinkedIn Bruno Magalhães, e
a respeito de tudo que a gente viu aqui, pessoal. Tem alguma dúvida? Fica à vontade, me chama no LinkedIn, me chama no Instagram, estou à disposição, que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Show? Lucas, quer despedir da galera? Achei que o Lucas já tinha ido embora, o Lucas tá aqui até agora, velho. Aprendendo, né? Ah, vem cá então, hein. Cara, prazerão Valeu, fazer esse prazer é evento meu. com esse cara aqui. Pessoal, nós vamos ter acho que mais uma, né, da Ingrid. Mais duas, né? Ah, é mais duas. Nós vamos ter agora um momento com a Ingrid, vai falar sobre empreendedorismo feminino. E por último, a palestra mais esperada, o cara é fera, do Sales Club. Eu vou deixar aí que vocês vão ter uma surpresinha quando esse cara entrar, vai fazer acontecer, viu? Que